Vamos começar o nosso quadrinho pelo papelão. Nós vamos recortar 3 vezes. Uma nós vamos recortar inteiro e outras 2 vezes com esse vazado no meio, conforme vai estar marcado no molde. Para recortar, use o estilete e caso fiquem rebarbas, passe uma lixinha de unha para tirar. Nós vamos colar os círculos vazados do papelão utilizando a cola PVA branca. Então você vai espalhar essa cola e vai juntar um no outro e deixar essa cola secar. Enquanto a cola seca, vamos preparar a base do nosso quadrinho. Espalhe um pouco de cola de silicone fria, principalmente nas bordas do círculo de papelão, e depois vamos aplicar esse papelão sobre um EVA branco. Esse EVA ele vai servir para dar o fundo para o nosso tecido. Recorte o excesso de EVA e faça o mesmo processo do outro lado do papelão. Para iniciar a forração da nossa base, nós vamos aplicar a cola de silicone fria sobre o EVA, principalmente nas bordinhas. Aqui você pode caprichar um pouquinho na quantidade da cola. Aplique também no meio do EVA. E para que essa cola não derruga no nosso tecido, nós vamos usar um pedacinho de papelão ou uma espátula para esticar bem essa cola no EVA. Então, faça esse processo de forma que a cola se espalhe em todo o EVA. Em seguida, aplique o tecido e estique para que não fique nenhuma ruguinha. Espere a cola de silicone secar e só então a gente vai recortar esse tecido bem rente ao círculo. Vai ficar assim. Nós vamos repetir o mesmo processo do outro lado, porém na hora do recorte nós vamos deixar uma borda. Para saber o tamanho dessa borda, use o círculo vazado, marque o centro dele com a caneta fantasminha e a sobra que vai ficar na lateral não pode ultrapassar esse risco que nós fizemos. Então nós vamos fazer o picote nessas sobrinhas, não vamos chegar com a tesoura até o final, ok? Vamos deixar um pedaço do tecido sem cortar e em seguida nós vamos aplicar a cola de PVA branca novamente e vamos colando esse picote em todo o contorno que nós fizemos. Pronto, a frente ficará assim e o verso bem acabadinho. Vamos fazer a forração da moldura. Aqui eu escolhi a manta R1 para deixar um efeito mais fofinho, mas você pode utilizar o EVA. Aplique a cola de silicone fria, cole sobre a manta, espere secar e recorte o excesso. Para aplicar o tecido, aplique a cola de silicone fria sobre a manta, como já fizemos anteriormente, estique com uma espátula ou aquele pedacinho de papelão e aplique o tecido. Lembrando de sempre esticar o tecido para que ele não crie bolinhas. Nesse processo vai ser muito importante que nós deixemos a cola secar bem antes de fazer o recorte. Nessa primeira etapa nós vamos fazer exatamente como fizemos com a base. Fazer os picotes, colar e esperar secar. Depois que a cola secar, nós vamos vazar o meio do tecido. Aqui é muito importante que você deixe uma sobra boa, mesmo que o picote ele vaze um pouquinho para fora, para que esse meio ele fique bem cobertinho. Depois basta repetir os picotes e colar como já fizemos anteriormente. Para aplicar a base na moldura, nós vamos também utilizar a cola PVA branca. Então nós vamos passar na parte de trás e unir as partes onde nós fizemos os picotes. Deixe que essa base ela seque bastante tempo com um pezinho em cima para que ela fique bem coladinha. Para dar o acabamento nessa parte da união, eu vou fazer o ponto invisível. Aqui eu estou usando a linha comum de costura com 4 pernas na agulha, mas você pode usar a linha 10, a linha pipa também para fazer esse processo.
Ou se você preferir, você pode colar uma fita pompom em volta, tá ok? Então é só começar o ponto invisível e dar a volta em todo o quadrinho. Aqui eu optei por fazer isso por conta do acabamento, que fica bem bonito, mas como eu disse, você pode passar uma fita pompom em volta ou colar uma fita, que também vai ficar muito bonito. E pronto, só com pontinho invisível o acabamento já fica bonito, mas aqui eu vou colar uma fitinha em volta para vocês verem como fica. Eu escolhi uma fita com um tomzinho próximo do quadrinho e vou aplicar essa fita utilizando a cola de silicone fria. Só lembrem de apagar a caneta fantasminha com a qual nós fizemos a marcação dentro do quadrinho, ok? Agora vamos começar a montar o nosso cacto. Inicie colando uma parte do corpinho, uma parte de cada bracinho e uma parte de cada do chapéu na manta R1. Aqui eu usei um pouquinho de cola de silicone para ajudar a fixar, mas é bem pouquinho mesmo. E depois recorte o excesso da manta. Vamos iniciar a confecção pelo corpinho do cacto. Junte as duas partes do corpinho. Aqui nós vamos usar também a linha com 4 pernas na agulha. E vamos fazer uma marcação de ponto atrás para simular aquelas veias do cacto. Então esse ponto não tem um tamanho certo, ok? Você pode fazer ele um maior, um menor, não tem problema. E aqui eu não estou escondendo o ponto da parte de trás porque nós vamos colar no quadrinho, então não vai ficar visível, não se preocupe com o verso da peça. Feito isso, nós vamos fazer o ponto caseado em volta de toda a peça para poder fechar. Repita esse mesmo processo agora nos bracinhos. Para fazer o chapéu, nós vamos unir a parte de cima e a parte de baixo usando o ponto palito. Na parte da frente do chapéu, nós vamos usar o molde para fazer uma marcação, é a abertura onde vamos encaixar no cacto. Então, faça essa marcação com a caneta fantasminha e depois com uma tesoura bem amoladinha, nós vamos fazer um recorte em cima desse risco. Para dar acabamento nessa abertura, faça o pontinho caseado em volta dela. Depois, junte as duas partes do chapéu e passe o ponto caseado em volta. Para decorar o chapéu, aplique o detalhe 2 sobre o detalhe 1 com a cola de silicone e depois nas pontinhas nós vamos fazer o pontinho nó francês. Aqui eu usei a linha dupla na agulha e dei 5 voltinhas com a linha na agulha. Agora, com a cola quente, aplique o detalhe do chapéu, encaixe o cacto na abertura e aplique um pouquinho de cola quente na parte de trás. Cole os bracinhos no cacto usando também a cola quente. Aqui a altura, a posição dos bracinhos você pode definir, tá ok?
E por último, nós vamos colar o bigodinho desse cacto aplicando um pouquinho de cola quente. Agora é só colar o cacto no quadrinho. Aqui também vamos utilizar a cola quente. Daí é só fazer a decoração final a seu gosto. Aqui eu usei algumas pedrarias e meia pérola. Para fazer o suporte, vamos usar um tecido conforme a medida do molde e a cola pano. Daí basta você fazer a colagem conforme está sendo indicado no vídeo. Depois da colagem feita, dobre a tira de tecido ao meio e posicione a argolinha. Para fixar esse tecido na argola, vamos aplicar um pouquinho de cola de tecido lá no pontinho onde a argola encontra o tecido. Agora posicione o seu suporte bem centralizado no quadrinho para não ficar torto. Aplique a cola quente e fixe esse tecido na parte de trás. Aqui no molde eu deixei um pouquinho maior esse tecido, que é uma medida de segurança, tá ok? Você pode recortar aqui o excesso, deixar só um pedaço desse tecido para o suporte. Aplique a cola quente de forma generosa e faça um detalhezinho para dar acabamento nesse penduricalho. E assim finalizamos nosso quadrinho. Aqui eu trouxe um outro modelinho que eu fiz, só que aí com outras cores de tecido, tecido estampado, e não coloquei acabamento ali na união, deixei só mesmo o pontinho invisível, tá ok? Então, se vocês gostarem, compartilhem o vídeo, façam as peças e me marquem lá nas minhas redes, que eu vou amar ver essa peça sendo feita por vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!